Você já teve a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa? Quando eu pergunto isso ou quando eu falo disso, eu quero dizer em relação a, às vezes a gente quer agradar tanto alguém ou a família ou agradar quem está com a gente, que a gente acaba perdendo nossa identidade. Porque você acaba fazendo escolhas que normalmente, ou na maioria das vezes, você não faria, justamente para agradá-lo, para não perdê-lo. Às vezes o medo que a gente tem de perder alguém faz a gente fazer escolhas e ter escolhas que não vai de acordo com a gente. Mas justamente porque a gente tem medo de perder, justamente porque a gente tem aquele intuito de que, não, eu tenho que agradar a pessoa, eu tenho que fazer isso, porque justamente senão ela não vai gostar de mim, ou senão, de fato, ela vai se afastar. Mas a gente tem que pensar que quando a gente começa a viver em prol do outro, ou nas escolhas da outra pessoa, a gente não consegue ser a gente. E aí nisso a gente vai perdendo a nossa autenticidade, que é única. Todo ser humano, ele é único. Único na sua forma de ser, nas suas escolhas, nas suas virtudes, tá? Porque a nossa identidade, a gente vai criando ela, a gente vai fazendo ela conforme a gente vai vivendo, certo? Mas muitas das vezes a gente prefere agradar alguém, fazer escolhas que normalmente a gente não faria, justamente pelo medo de perder. E aí entra no fato de que quem sou eu quando eu não quero agradar ninguém? E eu não tô falando aqui, gente, de ser mal educado ou algo do tipo, sabe? Eu estou falando de não querer agradar no sentido de você fazer escolhas que você, quando você olha, você fala, eu não faria esse tipo de coisa, eu não faria isso, ou eu não decidiria dessa forma. Quando você é contrário à sua opinião, você fere a você. Então, quem você seria se você não estivesse fazendo isso, se você não fizesse isso? Né? A gente tem que fazer essas perguntas. A gente tem que fazer a pergunta de que o que, qual o desejo dos outros que a gente está realizando que não seria o nosso, sabe? Nós temos que ter esse entendimento de que nem tudo vale a convivência de outra pessoa ou a convivência daquele emprego de fato, porque se custa a sua autenticidade, se custa o fato das suas escolhas, é um custo muito caro, é um custo muito alto. Se você parar para pensar, é um custo muito alto. Se custa a sua paz, é um valor muito alto a ser pago. E fora que isso a longo prazo, isso vai se sustentar? Porque eu digo em relação, você fez a escolha baseada na outra pessoa ou baseada em outras pessoas? Tá, mas quem vai viver a consequência disso vai ser você. Você terá aquela sensação de culpar os outros pela escolha que você fez baseada em agradar alguém? É isso que a gente tem que pensar muitas das vezes. Eu vou sustentar isso? Eu vou de fato sustentar essa escolha só para agradar alguém? Eu vou de fato não culpá-la pela escolha que eu fiz? Ou eu vou escolher, vou viver, mas vou culpá-la, porque vou falar assim, não, eu fiz por causa de você, eu escolhi por causa de você. E isso também não é legal, isso também não é bacana. Porque, de fato, nós devemos primeiramente agradar a gente. Então, nós temos que viver a nossa versão, a nossa vida verdadeiramente. Porque quando a gente acaba escolhendo na visão do outro, ou pelo outro para agradar alguém, a gente meio que perde o direito de culpá-lo pela escolha que a gente fez. Porque daí você não pode entrar nisso de, eu escolhi por conta de você e culpar a pessoa pela escolha que você fez, sendo que você poderia ter dito não. Porque justamente a vida, ela é sua.
E aí você tem que fazer escolhas para a sua vida baseada em você, primeiramente. Porque é você que vai sustentar a sua vida. Porque, querendo ou não, a nossa jornada ela é individual. Ela, de fato, é você que vai viver ela. Então não tem como você ficar culpando ninguém pela escolha que você poderia ter dito não. Entra nessa questão, sabe? Então analise, você está fazendo escolhas pelas pessoas ou por você? Eu tenho não sei se é um egocentrismo aqui ou algo do tipo, mas eu comigo, eu falo, cara, eu fico pensando muito em algumas coisas, algumas decisões para minha vida, e eu particularmente peso muito nesse sentido. O que é que eu vou sustentar, o que é que eu vou aguentar? E normalmente eu aguento, se eu tomo uma decisão, eu aguento as consequências porque eu fico ciente e consciente de que fui eu que tomei. Independente se naquele momento para mim foi certo e depois deu tudo errado, mas eu escolhi. Eu não tenho que culpar ninguém, eu não tenho que jogar a culpa em cima de ninguém das escolhas que eu fiz, porque de fato a vida é minha. Quando a gente fala a vida é minha, não é de uma forma egoísta, mas é de uma forma de que a vida vai ser vivida por mim. Então eu de fato tenho que estar ciente das escolhas que eu fiz, justamente porque todas as escolhas têm consequências boas ou ruins. Então, de fato, eu tenho que estar ciente da escolha que eu fiz. E se eu fiz essa escolha, eu tenho que fazê-la consciente. Ciente de que eu decidi por mim, de que eu sei ou imagino a consequência disso, mas daí eu tiro a culpa de outras pessoas. Você entende? Claro, tem escolhas na nossa vida que realmente sim, a, a opiniões das pessoas influenciam, mas que você tenha ciência que você está fazendo o que você escolheu, o que você quer. Porque de fato, a nossa vida, o protagonista é a gente. A gente não pode ser figurante dela, sabe? A gente não pode somente acatar ordens. A nossa vida, a gente que é o protagonista. E não tem como escalar outra pessoa para isso. É só a gente. Então, na sua vida, você está sendo protagonista, você está vivendo a sua versão de fato, ou você está vivendo a visão da sua versão de outra pessoa, sabe? Você está vivendo a visão de outra pessoa, a sua vida, né? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixar o joinha e beijo e até o próximo vídeo.